A garota gritava e revirava os olhos a cada oração e gota de água benta que respingava em seu rosto. Os pulsos e calcanhares amarrados sangravam devido à força dos nós, devido às contorções a cada tentativa de atacar os padres. Eles continuavam rezando e borrifando a maldita água que queimava seu rosto como se o colocasse perto demais da fogueira. Não adiantava. Por maior que fosse a fé dos padres, não conseguiam. Ela não conseguia sair, estava presa. A coisa dentro dela deixava gritar, gritar e depois ria. Um riso histérico, debochado, de língua para fora e olhos esbugalhados. As orações deviam soar como piadas. Aquele negócio dentro dela achava muito engraçado as palavras em reza, ao ponto de fazê-la erguer a coluna num arco, sentir o nó apertando das cordas, urrar de dor e ouvir a coisa falar. Minha, tu és minha. Quando for ao banheiro, no corredor escuro, quando acender a luz no breu da madrugada, vou aparecer. O medo era constante. Foi assim que começou. Um sentimento de tristeza me tomou dia após dia. Durante as aulas, dormia com os olhos abertos, estática, enquanto escutava os sussurros. Sussurros roucos e constantes. E a risada aguda, o tempo todo, até eu não querer mais ir à escola, triste, com medo. Nas primeiras noites, saía da cama, andava pelo corredor, passando pelas 5 portas, acendia a luz, silêncio, sem sussurros ou risadinhas, só a sede constante e os arrepios. Era o 13º dia que acordava daquele mesmo jeito. Muita sede, a boca seca, dor nas pernas e nos ombros. Os santos dispostos na cômoda aos pés da minha cama derrubados. Uma rotina, toda noite. A tristeza, a vontade de chorar, a dor no corpo, a garganta seca, desesperada por água, o suor demasiado para o frio outono. Abri a porta da geladeira, bebi direto da garrafa, a água escorreu pelo queixo, desceu refrescante pelo peito, um alívio. Fechei a porta do refrigerador, deixando a cozinha às escuras. Cruzei a sala, tinha que apagar a luz do corredor, escuridão. Tateei as paredes tentando me localizar. O último quarto à esquerda deveria ter deixado qualquer luz ligada, mas não o fiz. Pelo medo constante, não conseguia pensar, só queria água. A cada passo dado em direção ao quarto me arrepiava, como se alguém tocasse meus braços com a ponta das unhas. Deitei. 13h33 da manhã. Nas noites seguintes, uma garrafa com água no bidê ao lado da cama. Mas a sede não passava. Os sussurros continuavam, as risadinhas agudas ecoavam e os arrepios me acariciavam, sempre no mesmo horário, 3h33 da manhã. Aquelas gotículas queimavam, faziam o corpo doer, as cordas machucavam. 5 ou 6 dias, já fazia tudo isso que a coisa tomou conta? 2 ou 3 dias amarrada, ouvindo a lamúria dos padres. Eles acham que estou aqui, que querem acreditar, mas a coisa conhece eles, sabe como gosto de pecar. A coisa fala, distorcendo minha voz, acusando. Garotinhas lisinhas, é disso que tu gostas. E tu? Ah, eu sei. As freiras, sei que vocês fazem. E a língua saía descontrolada da minha boca, lambendo o ar. Mais água benta, mais dor, mais orações infindáveis, rezas em latim, muito divertidas. A coisa dentro de mim conhecia todas as palavras, recitava-as juntamente com os padres, sorrindo no final como uma criança que não errou nenhuma parte da lição. Era um deboche. Os padres se entreolharam, chamaram minha mãe e eu gritei por ajuda, gritei alto. Mãe, me tira daqui! Me tira daqui, mãe! Mas no final a risadinha, mais água borrifada, sede, muita sede. Eles conversavam aos cochichos, não iam conseguir, tentaram de tudo, chegaram até a perguntar o nome da coisa dentro de mim. Em resposta ela ria e lambia o ar. Diga teu nome, ser do inferno. Pelo poder de São Miguel, pelos santos, revela teu nome. Risadinha e sorrisos. Fracos,
Padres fracos, pecadores. Garotinhas e freiras, freiras e garotinhas. Não conseguiram. No início do medo, da tristeza, fui à missa das 19 horas todos os dias durante 2 semanas, sempre acompanhada da minha mãe. Frequentava a igreja devido à crisma, sempre rezando e lendo as palavras sagradas, sempre em oração. A fé inabalável que sentia, minha devoção a Jesus Cristo, a Deus, como pôde acontecer comigo? A mais devota que sabia as orações de trás para frente. Eu quero sair, eu quero sair. Risadinha. Ela é mais forte, a coisa me conhece, quer que eu sinta prazer. Tenta colocar na minha cabeça que não é pecado. Os garotos, as garotas, não importa, só o prazer importa. Me puxa, me puxa. Eu tento gritar, é uma tortura. O terço fica tamborilando contra a madeira enquanto eles conversam. O padre me deu o terço pendurado na guarda da cama. O padre da nossa igreja, o jovem padre. Diferente desses velhos que não tiram essa coisa de dentro de mim, ele consegue, é dele que estão falando. E é ele que vão chamar. Eu só quero sair, sair! Gritei e a coisa sorriu. Mãe! Risadinha e sede. O cheiro característico das possuídas de urina e fezes se misturavam no ambiente escuro do quarto cor-de-rosa. Quantos quartos naquela cidade? 3? Esse era o terceiro. Há 5 anos, como pároco da pequena cidade do interior, 3 garotas. O terceiro exorcismo. Os exorcistas sempre mudavam, nunca enviavam os mesmos. A primeira tarefa era observar, escorado na porta do quarto. Padre Klaus sempre ficava naquela posição, próximo da porta, distante dos olhos do demônio, não queria ser visto logo no início. É quando os olhos negros deles encontram os olhos dos humanos que descobrem. É assim que entram nas mentes fracas, é assim que sabem os segredos e entendem a gravidade dos pecados. Os exorcistas retomaram o já conhecido ritual romano. Sem deixar ser visto, Padre Klaus riu ironicamente. Não conseguiriam daquela forma, não com aquele ritual, não com aquele demônio. Deixou borrifarem mais água benta na pobre criança, o rosto contorcido, os lábios secos, as bochechas sulcadas pelos longos dias sem comer, a camisola podre, fétida, o lençol manchado de sangue pelos cortes nos pulsos, nos tornozelos, pela menstruação. A coisa gritou, riu. Notou a presença dele, mas não conseguiu ver. A roupa toda preta ajudou a esconder-se nas sombras do quarto. O demônio torceu mais o pescoço da criança, queria saber quem era o convidado. Padre Klaus riu outra vez, balançando a cabeça positivamente. Quase podia sentir os pensamentos da coisa. Daqui a pouco ela saberia, a garota lhe mostraria. Um dos velhos padres borrifou mais água. O corpo da garota tentou atacá-lo, os pulsos estavam em carne viva. Peter Klaus saiu do quarto fazendo sinal para que os padres e a mãe o acompanhassem. Olhou o relógio. 3 horas da manhã. Havia tempo para um cafezinho. Enquanto tomavam café, o Padre Klaus lhe explicou como funcionavam seus métodos de exorcismo. Os padres mais velhos, vindos direto do Vaticano, conheciam a fama do jovem padre. Antes de viajarem para a pequena cidade, foram chamados pelo próprio Papa para uma conversa esclarecedora. Se o ritual romano não fosse efetivo, deveriam pedir ajuda ao pároco, ao Padre Peter Klaus. Os velhos arregalaram os olhos. Finalmente conheceriam o homem que serviu ao Führer, que estudou com o padre Gabriele, filho de Rasputin, o protegido do Santo Ofício. Eu entro sozinho. Quero apenas a mãe do lado de fora, ajoelhada, rezando em frente à porta do quarto. Você tem um terço, senhora? Tenho. Seu marido pode me fazer um favor? Com seus serenos olhos azuis, Padre Klaus encarou o homem sentado junto a eles na mesa circular. Ele balançou a cabeça. É algo simples. Coloque um prego na porta do quarto da criança. Preciso pendurar um crucifixo. Prontamente, o pai da garota subiu as escadas com martelo e prego na mão. Vocês dois vão ficar aqui embaixo. Tirem as estolas e a batina. Não rezem. Vão fazer companhia para o pai. Em hipótese alguma, subam as escadas. Saliento.
Não rezem, acreditem, é para o bem de vocês. Eles não disseram nada, apenas concordaram balançando as cabeças. 3h33. De sua maleta, Padre Peter Klaus tirou a batina e a estola, ambas pretas, vestiu-as. Os velhos padres regalaram os olhos ao verem bordadas nas vestes com linhas vermelhas 3 cruzes invertidas, uma grande na batina e 2 menores nas extremidades da estola. Não fiquem assustados, irmãos, é o símbolo de Pedro. O padre subiu as escadas ao lado da mãe da garota. Quando chegaram no patamar, ele falou: ajoelhe, minha filha, e reze aquilo que tem mais fé. Reze a oração que você mais acredita. Lentamente, o padre Klaus estendeu a mão esquerda para encaixar o crucifixo no prego. A mãe da garota fez menção em levantar-se quando viu a cruz pendurada ao contrário, mas padre Klaus balançou a cabeça negativamente. A mãe obedeceu, permanecendo ajoelhada, assim como a cruz permaneceu na mesma posição como Cristo de cabeça para baixo. Dentro do quarto, parado aos pés da cama, o jovem padre observava o corpo imóvel da garota. Consultou o relógio, 3h33 da manhã. A cabeça da menina movimentou-se devagar, a respiração tranquila. Quando abriu os olhos, ela pôde ter um vislumbre da garota ali dentro, as pupilas normais, o esboço de sorriso, mas durou pouco. Padre Klaus baixou a cabeça e fechou os olhos. Ainda não era hora do demônio reconhecê-lo. Os gritos com voz fantasmagórica ecoaram pelo cômodo, ora estridentes, outrora roucos e graves, xingamentos e acusações normais vindas de pessoas possuídas. Eles tentavam achar um ponto fraco, gostavam de o importunar, gostavam de permanecer nos corpos até sugarem toda a vida contida ali, toda a felicidade. Aquele demônio havia desempenhado corretamente seu papel, pensou o padre. Quando viu a garotinha, devota e obediente, ajoelhada nos genuflexórios da igreja, não pôde resistir. Havia encontrado sua próxima possuída. Era assim como referia-se a elas, suas possuídas. Padre Peter Klaus, um dos maiores ocultistas do Vaticano, o primeiro invocador, aquele que traz os demônios, o demônio que quiser, ao plano dos humanos para possuir o corpo que ele determinar. O demônio gritava e ria. Seu puto adotado, abandonado, seu putinho. Mesmo sem contato visual, os mais fortes conheciam as fraquezas, os devaneios, os pecados cometidos. Ao abrir os olhos e encará-lo, o demônio calou-se, farejou o ar e sorriu com um sorriso débil, a língua tremendo como uma cobra que sente o gosto da presa. Oi? Está divertido? Essa aqui acho que vai morrer. Não conseguiu gerar um filho nela. Não, mas você pode fodê-la, ela está no cio como uma cadela. Não é assim que funciona, não é assim. O padre Klaus tirou uma pequena bíblia da maleta, uma pena preta e um isqueiro, molhou o cálamo da pena no sangue menstrual da garota e desenhou um símbolo. Arrancou a folha mostrando a figura para o ser no corpo da garota. Não, mais. Eu quero mais tempo. Os outros padres, os velhos, ia ficar num deles. Quero ficar. Já serviu ao teu propósito. Tenho outros mais como você para experimentar, para trazer esse plano. Ainda te reencontro, padre. Quando acender a luz eu vou aparecer. O padre ergueu a folha do livro sagrado. Fez o sinal da cruz ao contrário, iniciou sua lamúria obrigando o demônio a se contorcer e gritar e esbravejar. Não, eu vou ficar, eu quero ficar. Eu, Padre Peter Klaus, te invoquei e te dei esse corpo. Agora ordeno, pelo poder do pentáculo, pelo símbolo de Salomão desenhado sobre essas palavras sagradas, ordeno que ao proferir teu nome tu abandones o corpo dessa criança. Por Lúcifer, nosso Senhor, o portador da luz, eu te ordeno, Beelzebul, ordeno que volte ao abismo. A garota puxou as cordas com tanta força que o pulso quebrou-se, librando uma das mãos. Ela esticou o braço para atacar o padre Klaus, mas ele já havia colocado fogo na página arrancada da Bíblia. Peter Klaus encarou mais uma vez os olhos negros do demônio que invocara, do demônio que colocou no frágil corpo daquela criança. Quando o fogo consumiu o símbolo desenhado e queimou as palavras dos salmos, ela tombou na cama.
O padre abriu a porta, permitiu que o pai e os velhos entrassem no quarto. Sorriu ao perceber que a garota sobreviveu, chorando nos braços da mãe. Chame uma ambulância, ela precisa de cuidados médicos. Obrigada, padre, obrigada, falava a mãe aos prantos sem desgrudar da filha. Em breve o sol iria nascer. Padre Peter Klaus caminhou devagar pela rua em direção à sua igreja, pensando na missa das 7h30 da manhã, pensando na próxima criança que receberia a visita de mais um demônio invocado por ele, sempre às 13h33.